Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começou a era Thiago Nunes no timão e com muita sinceridade e ídolos fora dos planos. Você gostou? É o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Thiago Nunes chegou com papo reto, depois de muito tempo, né? Porque o Corinthians já o havia contratado no ano passado. Houve muita espera, mas seguramente muito planejamento. Me pareceu um treinador muito consciente de tudo que ele encontrou, vai encontrar ao longo do ano, conhecedor de todas as nuances do clube. Me pareceu muito interessante a forma como ele tratou o clube, o seu histórico, o seu plantel, as características dos seus atletas, aquilo que ele pretende fazer, e eu acho que, eu já tinha falado isso, né, de que havia sido uma atacada muito certeira do Corinthians, em conseguir um treinador dos emergentes ou dos mais recentes no futebol, dos mais promissores, um cara de muita inteligência e que fez o Atlético Paranaense subir de patamar. Não apenas em títulos, mas também em estilo de jogo. Dava gosto de ver o Furacão jogar nas mãos do Thiago Nunes. E o Corinthians, tão vencedor nos últimos anos, estava indignando o torcedor por conta do desempenho. E embora o time precisava de alguns reforços, ainda era carente em algumas posições, a gente tinha a sensação de que podia jogar mais. E é toda essa expectativa jogada agora sobre o Thiago Nunes. E me chamou a atenção que quando os repórteres inteiros, né, questionavam a ele exatamente sobre isso. Você será ofensivo? O torcedor quer ofensividade. E ele, nas respostas, deu a entender de que essa transição ela precisa ser feita vagarosamente. E de que essa transição ela não é abrupta e nem definitiva. O que eu quero dizer com isso? Você não vai transformar o Corinthians num time só ofensivo, porque, como disse o próprio Thiago, você tem momentos do jogo. Você tem adversários, você tem competições em que você precisa usar diferentes estratégias. Em determinado momento você precisa saber se defender. E aí que está o equilíbrio. E eu até já tinha analisado o Thiago aqui para vocês, do que acompanho dele há algum tempo. Ele nunca me pareceu um cara muito ousado, no sentido de irresponsável. Ele sempre me pareceu um cara equilibrado, de ter o seu controle defensivo, mas de ter um modelo muito consistente de saber se defender e atacar na mesma intensidade. Porque o futebol é assim. Você, dependendo do adversário que você enfrenta, você vai ser atacado. Você precisa pegar essa bola, ser reativo para contra-atacar. Em outros momentos, você vai encontrar adversários mais retrancados. Você vai precisar ter a posse e aí você vai precisar ser construtor. Você vai precisar ter repertório. Então, o treinador que consegue entender essas variáveis dentro de um jogo de futebol e consegue mexer dentro das peças que ele tem para fazer uma equipe consistente, competitiva e entender o seu modelo de jogo, sucesso. É claro que o futebol ele é muito complexo para a gente tratar dessa forma, né? Tão simplista como eu estou falando aqui. Mas é pelo menos o pensamento do Thiago. Eu vi, e vou repetir, o time reserva do Thiago, naquele momento em que ele estava para decidir a Copa do Brasil, atuar de uma forma brilhante contra o Santos do Sampaoli na Vila Belmiro. O time reserva. Isso é treinamento. Isso é consciência do atleta, disciplina tática em relação ao que é passado. Então o Thiago chegou muito ciente do que ele precisa no Corinthians, do que o torcedor espera dele, do que esse elenco pode, com uma pré-Libertadores já batendo na porta, com uma Florida Cup, claro que vai ser utilizada para experiências, com o Campeonato Brasileiro, com o Campeonato Paulista, que é importante sim, o torcedor valoriza isso, é a principal competição do primeiro semestre, todas as outras estão lá para o final do ano, então ele já disse que não fará, como fez no Atlético Paranaense, né, de usar garotos no estadual para preparar os titulares para as outras competições. O Paulistão é diferente, é um título muito valorizado, competitivo, inclusive com uma disputa capaz de te preparar para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, porque você enfrenta clássicos quase que de 15 em 15 dias. Então é necessário sim utilizar muito bem o estadual para isso. E aí vamos falar desses reforços e das mudanças que o Thiago está propondo para o time, né? Primeiro, a grande surpresa, o Sid Clay, que foi contratado para ser o lateral esquerdo,
tem no plantel o Carlos Augusto, mas que não fará parte dos planos. O Lucas Piton, que chegou a jogar o último jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, até acompanhei esse jogo, é um lateral muito promissor da base, incorporado ao profissional, fará, junto com o Sid Clay, a dupla de laterais. E o Danilo Avelar? Pois bem, o Danilo Avelar teve uma conversa do Thiago com o Avelar para que ele fosse incorporado como zagueiro. Eu vi um levantamento do Footstats validando essa experiência do Thiago Nunes, porque através dos números, o Danilo Avelar teve 46 desarmes no Campeonato Brasileiro, o mesmo número de desarmes do Gil, por exemplo. E em outros fundamentos, ele também foi um dos laterais que mais rebateu, que mais teve números benéficos, positivos na sua função. Em contrapartida, nos cruzamentos, ele foi o 40º lateral. Ou seja, um jogador que foi forjado no futebol italiano, que tem mais características defensivas, tem uma boa estatura, vai ser utilizado agora na defesa. Inicialmente eu não achei muito interessante isso, porque eu vi o Danilo Avelar sendo deficiente de forma defensiva em vários momentos do ano também, não só com fragilidades ofensivas, mas defensivamente também. Mas esses números, eles daqui a pouco indicam que dentro de uma conversa, e ele não vai ser titular, né, ele vai disputar a posição, e também o Thiago revelou que um zagueiro de perna esquerda, como ele tinha no Atlético Paranaense, né, como o Léo Pereira, talvez pudesse ser interessante numa parceria com o Gil. Mas ele vai disputar a posição com outros zagueiros, o Bruno Mendes, o Pedro Henrique, que está voltando também do Atlético Paranaense, o Marlon, que talvez seja negociado, a gente não sabe, o Léo Santos. Então, todos esses zagueiros agora estão à disposição do Thiago. Lembra que a gente falava aqui, falta um zagueiro, falta um zagueiro. Pelo visto, ele estava no plantel, pelo menos aos olhos do Thiago Nunes. Bom, e aí agora a gente vai falar do assunto mais polêmico, talvez, dessa coletiva. Ele confirmou que o Ralf e o Jadson, e também o René Júnior, mas claro que o Ralf e o Jadson chamam mais atenção, estão negociando, né? Não fazem parte dos planos por características. Ele fez questão de responder, especialmente no caso do Ralf, né? Porque o Jadson não teve uma temporada boa. Realmente o torcedor entende isso, o torcedor que viu o jogo até queria ver o Jadson jogando mais, porque o Corinthians precisava de um meia, mas o Jadson não conseguia. Teve problemas extra-campo e fisicamente ele não estava dando conta do recado. Já tem uma certa idade, 36 anos, e ele não consegue mais ser o Jadson de 2015, por exemplo, onde ele foi um dos destaques, se não o craque, né, junto com o Renato Augusto, do Campeonato Brasileiro, vencido pelo Corinthians. Mas o Ralf chegou a ser titular boa parte do ano, também teve um probleminha extra-campo e tudo mais, mas é um cara que sempre se entregou, um cara muito marcador, um cara muito identificado, né, com tantos títulos. Mas aí eu preciso, né, ouvir e entender aquilo que o Thiago pretende, quando ele diz que tem a ver com característica. Quando ele afasta o Ralf e o Jadson, e quando ele contrata jogadores do quilate do Victor Cantillo, por exemplo, do Júnior de Barranquilla, o Luan, a gente percebe que ele quer um time leve. E num time leve não tem espaço para o Ralf e para o Jadson. Ele vai precisar de jogadores móveis, de jogadores de muita intensidade, de muito dinamismo dentro de campo. E o Ralf já entregou demais para o Corinthians, mas realmente hoje há uma limitação. Eu acho até que ele poderia ter sido testado como zagueiro, mas aí talvez, né, pelas informações, o Ralf não quis, mudar de posição. O Avelar se prontificou a isso, já tinha manifestado esse desejo desde o ano passado, então a coisa ficou um pouco mais fácil de ser construída. E agora o Corinthians vai negociar esses jogadores. É polêmico, é surpreendente, mas também é fato que a gente precisa seguir. A gente precisa olhar para frente, evoluir, e o treinador que está lá, ele vai ser cobrado por isso, né? Porque se ele não der resposta, ele está indicando contratações que o Corinthians está fazendo, inclusive em alto esforço para trazer jogadores que ele pediu, enviou uma lista para que a diretoria trouxesse, e está afastando jogadores que têm um enorme carinho da torcida. Se ele está fazendo tudo isso, a gente tem que apostar que ele saiba o que está fazendo. E só o campo vai demonstrar se ele estava certo. Vamos acompanhar. Eu quero ouvir vocês, se vocês gostaram disso, da saída desses dois ídolos, mas que no ano passado já não estavam rendendo mais tanto assim. E as suas impressões, né, da chegada de Thiago Nunes. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e até a próxima.